Olá, geeks, tudo bem com vocês? Eu sou o Ruivo Geek e hoje a gente vai falar do Boba Fett, o personagem de Star Wars que vai ganhar um spin-off em 2021. Mas antes, deixa o seu like aqui embaixo se você está curtindo o meu conteúdo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. E para não perder o costume, roda a vinheta. Antes da gente falar propriamente do Boba Fett, a gente tem que falar um pouquinho das condições que tornaram possível a existência dele. Depois da Batalha de Naboo, que aconteceu em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, a gente teve um mestre Jedi chamado Sifo Dyas, que acreditava que viria uma escuridão que iria trazer aí muito caos para a galáxia. Ele era um sensitivo da força muito poderoso, então ele tinha o dom da sabedoria e ele estava ali com essa crença há muito tempo e ninguém dava ouvidos para ele. Errado ele não estava, gente. Já vamos dar o spoiler aqui, porque tudo começa a desmoronar a partir daquele momento. Quem compartilhava dessa crença com ele era o Conde Dooku, que era um grande amigo dele. Então eles tinham aí essa crença em comum. Então o mestre Sifo, ele acabou indo até Kamino, que era um local onde tinham usinas de clonagem, e ele foi sorrateiramente, né, sem informar a Ordem Jedi da missão dele, e ele solicitou que em Kamino fossem criados clones. Então esses clones eles eram modificados geneticamente, né, para se desenvolver mais rápido. Assim, quando essa escuridão chegasse, eles já teriam um exército todo pronto para enfrentar. Porém, meus amigos, o mestre Sifo ele foi traído pelo amigo dele, né, o Conde Dooku, que tinha ido para o lado negro da força. O Conde Dooku, né, sabendo aí desse projeto, ele acabou se aproveitando dessa oportunidade, né, para cumprir lá o primeiro mandamento do Sith, que é eliminar um grande amigo. E foi exatamente o que ele fez. Ele mata o Sifo, né, e ele acaba ganhando aí um nome Sith, que é Darth Tyrannus, e ele se torna aprendiz do Darth Sidious. Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, o nosso querido Conde Dooku sabia que o projeto continuava em andamento. E ele fez de tudo para manter esse projeto em segredo. Então ele apagou todos os registros, né, do planeta de Kamino dos arquivos Jedi, juntamente com mais 37 sistemas, incluindo Dagobah e Dromund, porque o Darth Sidious tinha considerado que esses sistemas seriam de extremo valor para o Sith. Mas e aí, muito bem, o que esse projeto tem a ver com Boba Fett? Então vamos voltar um pouquinho. Para que esse projeto de clonagem fosse bem sucedido, eles precisavam de um doador de material genético que tivesse certos atributos e aptidões. E foi aí que o nosso querido Darth Sidious teve a ideia de recrutar o Jango Fett. O Jango Fett era um caçador de recompensas, ele tinha a fama de ser o mais letal da galáxia, e ele era um humano. Ele utilizava uma armadura mandaloriana, porém ele era considerado um farsante, né, pelo governo de Mandalor, pelas práticas usuais dele. Ao contrário do Jango Fett, os clones, eles não tinham independência, né? Eles foram realmente criados e modificados para serem obedientes, né, às ordens do líder da República e lutar a qualquer custo, né, pela causa ali da República. Quando o Jango Fett aceitou, ele teve apenas uma condição, que foi que os Kaminoanos entregassem para ele um clone que não fosse modificado e que não fosse feito para ser envelhecido assim mais rápido, né? Então seria ali uma criança. E ele acabou nomeando essa criança de Boba Fett e criou ele como próprio filho. Porém, o Jango Fett, depois de um tempo, né, ele acaba tentando assassinar a senadora Padmé, que era uma figura importante ali para a República naquele momento. Ela estava sempre lutando por pautas importantes dentro da República. Então, Jango Fett acaba fazendo isso em nome da Confederação de Sistemas Independentes. Como a Ordem Jedi sempre foi muito próxima da República, né, em especial aí da Padmé, o Obi-Wan ele acaba indo investigar e ele acaba conhecendo aí o Jango Fett. Os dois acabam lutando e após essa breve batalha que eles têm aí, Jango Fett acaba indo para Geonosis se juntar ao Conde Dooku. Pouco tempo depois, o Jango Fett ele acaba sendo morto durante as Guerras Clônicas pelo mestre Mace Windu, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson. E a morte dele acabou marcando muito o Boba Fett. Aquela morte assombrou ele por muitos e muitos anos, inclusive formando o caráter dele a partir daquele momento. Então ele jura vingança contra o mestre Mace Windu, né, da Ordem dos Jedi. Ele acaba adquirindo, né, uma raiva, né, em especial pelos Jedi.
E ele também acaba fazendo de tudo, né, melhorando as habilidades que ele já tinha como caçador de recompensas para se tornar o caçador mais letal da galáxia, assim como o pai dele. Boba Fett ele segue em frente, né, com o plano de vingança dele, só que em certo momento ele percebe que ele foi longe demais, o plano dá errado, e ele jamais perdoa, né, o Mace Windu, mas ele acaba optando por seguir outro caminho, e ele acaba cumprindo, né, uma pena curta lá na prisão, e depois disso ele formou uma equipe de caçadores de recompensa e assumiu várias missões pela galáxia. Após a ascensão do Império, né, e durante a Guerra Galáctica, ele acabou indo trabalhar, né, pro Jabba the Hutt, e nessa época, muito provavelmente, ele deve ter conhecido a Fennec Shand. Os dois devem ter tido alguma interação, porque justamente no 5º episódio da primeira temporada de Mandalorian, a gente tem aí a revelação do Din Djarin pro Toro Calican, de que a Fennec Shand trabalhou como uma assassina de elite, né, pros Hutt também. Então eles já deviam ter se conhecido aí nessa época. O Boba Fett e os outros caçadores de recompensa foram recrutados pelo Darth Vader, né, o grande Lorde Sombrio do Sith, e ele queria que o Boba Fett localizasse o Han Solo, né, e a Millennium Falcon, para que eles pudessem fazer uma armadilha e atrair o Luke Skywalker. Esse plano ele é bem sucedido, né, o Boba Fett ele consegue inclusive congelar o Han Solo em carbonita, e ele leva essa placa de carbonita, né, para Tatooine, onde ele vai coletar a recompensa que o Jabba the Hutt tinha colocado no Han Solo. Porém, o que o Boba Fett não contava era que os amigos do Han Solo, da Aliança Rebelde, fariam uma armadilha para resgatar o Han Solo. E enquanto a batalha estoura lá em Tatooine, eles acabam indo pro grande poço de Carcum, onde os rebeldes acabam lutando contra ele e ele acaba sendo jogado dentro do Sarlacc, que é um animal lá, e ele acaba sendo engolido. E ali a gente acredita que o Boba Fett teria morrido. Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente descobre depois que ele conseguiu se salvar e ele ficou vagando ali pelo deserto de Tatooine. Muito provavelmente o Sarlacc ele foi devorado pelo Dragon Crate, que a gente vê aí no primeiro episódio da 2ª temporada de Mandalorian. E aí o Boba Fett ele teve aí a sua armadura mandaloriana roubada pelos Jawas, né, que inclusive foi parar aí nas mãos do xerife daquele povoado em Tatooine. E lá no 5º episódio da primeira temporada a gente tem uma cena pós-crédito que mostra a Fennec Shand à beira da morte no deserto e uma figura encontrando ela. E aí no 6º episódio da 2ª temporada de Mandalorian a gente tem a revelação de que essa pessoa que resgatou a Fennec Shand foi na verdade Boba Fett. Então ele transformou ela lá, né, conseguiu salvar ela incluindo algumas partes mecânicas nela, e aí agora ela trabalha em serviço dele. Ela não parece chateada com isso, muito pelo contrário, ela parece estar bem agradecida. E aí a gente teve aí a confirmação de que a gente vai ter uma série spin-off do Boba Fett em 2021 no Disney Plus, que vai se chamar O Livro de Boba Fett, The Book of Boba Fett. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. Eu vou deixar uma playlist aqui nos cards para você ver as outras aparições do Boba Fett a partir do momento que ele e a Fennec Shand retornam para a série do Mandalorian. É isso, geeks. Deixem aqui nos comentários se vocês ficaram felizes, né, com a participação aí do personagem na 2ª temporada de Mandalorian. E se vocês ficaram animados com a confirmação do spin-off do personagem. Um grande beijo do Ruivo e até a próxima.